Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos para o culto online da Igreja Metodista e estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para termos comunhão com Deus e uns com os outros, ainda que dessa forma diferente de comunhão. Convido a todos para o louvor ao Senhor. Oremos, irmãos. Querido Pai Celestial, Pai amoroso com amor de mãe, nós te damos graças nesta manhã. Rogamos-te, Senhor, ser presente entre nós, nós que somos o teu povo. Graças te damos, Senhor, pelo teu imenso amor e porque tu tens nos chamado continuamente à vida e à vida abundante. Aceita, pois, este culto que hoje prestamos a Ti. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso coração. E, Senhor, mais uma vez, damos-te graças por todas as bênçãos recebidas da Tua mão. Assim nós oramos e agradecemos a Tua presença. Amém. Vamos agora passar à leitura do Salmo 139, dos versículos 1 a 12 e do 23 ao 24. E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Palavra do Senhor. Transforma-me em fogo.
Olá, amiguinhos! O Lino e eu construímos este castelo. Está muito fixe, não está? Às vezes é difícil dizer aos outros que acreditamos em Jesus. Assim como é difícil ser amigo daquele que toda a gente não gosta. Mas em Lucas 15, Jesus ajuda-nos a ter confiança naquilo que Ele ensina. Todos os cobradores de impostos e outras pessoas que se portavam menos bem chegavam-se a Jesus para o ouvir. Por isso, os fariseus e os doutores da lei o criticavam. Jesus decidiu, por isso, apresentar-lhes uma parábola que vocês conhecem de certeza. Suponham que algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma delas. Não deixa logo as 99 para procurar a que está perdida. Quando a encontra, põe-na nos ombros e ao chegar a casa, diz aos vizinhos e amigos cheio de alegria: alegrem-se comigo, porque já encontrei a minha ovelha que andava perdida. Suponham também que um de vocês tem 10 moedas de prata e perde uma delas. O que faz? Acende as luzes, varre a casa. Sendo honestos, a gente desarruma a casa toda à procura da moeda perdida. Quando a encontra, diz aos amigos e vizinhos: alegrem-se comigo, porque já encontrei a moeda perdida. Com estas duas histórias, Jesus quis dizer que há muita alegria no céu quando uma só pessoa se arrepende das coisas menos boas que faz. Quando nós fazemos asneiras, mas somos valentes para pedir desculpa porque sabemos que erramos, Jesus fica muito contente. O mesmo acontece quando ajudamos outros a seguir Jesus. Tu e eu podemos fazer a diferença. E claro que tu também, Lino. Toda a gente merece uma nova oportunidade. Isso, brinca com alguém que nunca brincaste antes. Faz um desenho de boas férias. Não se esqueçam de usar chapéu e protetor solar quando forem à praia. Bons mergulhos! Até à próxima! Mateus, capítulo 13, versículos 24, 30 e 36 a 43. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Avançamos para o versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes:
O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Queridos irmãos, estamos num percurso de ouvir as parábolas de Jesus, parábolas presentes em todo o capítulo 13 do Evangelho segundo São Mateus. Estamos no centro deste Evangelho. O capítulo 13 é constituído por 7 parábolas, e eu vou dizê-las. A parábola da semente, do trigo e da cisânia, que foi o que ouvimos, conhecido por trigo ou joio, a do grão de mostarda, a do fermento, a do tesouro escondido no campo, e a da pérola e a da rede. 7 parábolas. Relembra o simbolismo do 7, o número perfeito. E de que falam essas parábolas? Falam de um reino que há de vir, o reino dos céus, como gosta o evangelista Mateus de dizer. Um reino que a partir de Jesus já está entre nós, mas ainda não em sua completude, como sabemos. Na contramão do espírito do tempo presente e da própria inclinação humana que valoriza a rapidez, a clareza, que corta e exclui e que busca a eficiência, chama a atenção a delicadeza e a lentidão dos processos de ser semente na terra ou fermento na massa, e a necessidade da espera, a necessidade da paciência, a necessidade da tolerância, tal como nos provocam as imagens da parábola da semente e do trigo e do joio, e também a da rede. Chama a atenção também para o tamanho tão pequeno da semente, como o grão de mostarda e o fermento. E apesar de tão pequeno, é também tão desejável e valioso como um tesouro escondido ou como uma pérola. Este tesouro escondido que se aguarda com expectativa é o reino que Jesus veio anunciar. Um mundo outro onde impera a justiça e a misericórdia. Onde há acolhimento e perdão. Inclusão para todos e todas. O próprio evangelista foi assim tratado. Como um gentil ou publicano. Lembram-se daquela passagem em que Mateus refere a certa altura? Tratem-no como um gentil ou publicano, por vezes tão mal compreendido. Ou seja, acolhido com compaixão. Se erros cometeu, como o publicano que era, este Mateus, antes Levi, talvez tenha sido exortado a abandoná-los. Ou mais provável, talvez tenha se arrependido logo no encontro com Jesus Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange, não é? Como diz Paulo. As parábolas de Jesus eram simples e por vezes desconcertantes, surpreendentes e paradoxais, fáceis de serem memorizadas, desafiavam o entendimento. E eu creio que era isso mesmo que Jesus queria, desafiar o entendimento. Ficaram nos corações dos seus discípulos e de todos aqueles que ouviram com atenção e aguardavam com expectativa. E este ouvir com atenção é fundamental. Através das parábolas, Jesus desafiou os seus ouvintes e nos desafia também a nós a uma resposta em relação a Deus e ao seu reino de misericórdia e de justiça.
justiça que busca salvar a cada uma de nós. A comunidade onde nasce o Evangelho de Mateus tinha provavelmente raízes judaico-cristãs. A igreja de Mateus vivia uma forte crise política, cultural e religiosa depois da destruição do templo nos anos 70. Era composto então por judeus cristãos, mas também por judeus observantes da lei, judeus de origem grega ou helênica e por não-judeus também. Tal como em muitas igrejas nos nossos dias, era uma comunidade composta por pessoas com diferentes origens, tradições, modos de pensar e de viver. E por essa diversidade e pela fidelidade ao Evangelho, em Mateus percebemos a exortação às pessoas que seguiram Jesus para que permanecessem firmes e não esmorecessem frente às pressões dos fariseus, um dos grupos que sobreviveu após a destruição do Templo de Jerusalém. Diante de tudo isso, afirma-se que Jesus é o Messias que vem e que virá instaurar a justiça e o reino, temas centrais do Evangelho de Mateus. Então, Jesus anunciou algo novo, algo que estava para vir, algo que estava surgindo, que é algo novo que vai substituir o velho, e isso não pode ficar escondido. Deverá ser proclamado, deverá ser revelado. Esta mensagem nova será semeada, ainda que os seus adversários tentem destruí-la, como ouvimos na parábola do trigo e do joio. A mensagem nova é do reino dos céus, que iniciará pequena como uma semente, mas crescerá como do fermento na massa e se tornará muito preciosa, como a da pérola. Ao ler a explicação dada por Jesus aos discípulos, e é importante percebermos que dessas 7 parábolas, a três os discípulos pedem explicação. Chamou-me a atenção onde Jesus diz: as sementes são os filhos do reino. Aqui colocado em contraponto aos filhos do maligno. A expressão que lá está em grego dá conta de que são ações humanas para o mal a destruir as sementes do bem. Não é o maligno em abstrato, são ações humanas. Importa ainda referir que esta forma misteriosa de dar a conhecer a realidade do reino através de parábolas, e que a uma certa altura Jesus evoca Isaías para dizer que nem todos irão compreender, depende do desejo de quem ouve. Depende da busca, da esperança, do desejo de compreender as coisas do alto, de quem ouve. Estes irão compreender. Ao olharmos à volta em nosso mundo, sociedade, comunidades, a que chamamos igrejas, percebemos os desafios semelhantes aos da comunidade de Mateus. Também somos chamados como comunidade que segue a Jesus Cristo ao anúncio do reino, à compaixão, ao perdão, à inclusão, em vista da justiça salvífica. E deixarmos o julgamento para o Senhor no final dos tempos. Pois, como sabemos, o Senhor é paciente, é compassivo e busca a todos salvar. Sigamos, pois, Jesus. Nós somos as sementes do reino. Amém. Oh
Queridos irmãos e irmãs, este é o momento das nossas ofertas de gratidão. Gratidão por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas e sabemos que continuará a fazer. E ao ofertarmos, estamos também a orar para que essas ofertas sejam usadas na missão que cumpre a nós, como igreja, realizar de acordo com a vontade do Pai. Aqueles irmãos que têm os mealheiros, ou quem sabe têm um envelope em casa e quando tiverem oportunidade de estar presencialmente na igreja, poderão chegar com o seu envelope e ofertar, ou também podem fazer uma transferência bancária conforme o NIB que aparece em rodapé. Mas o mais importante de tudo isso é que nós dediquemos com amor essas nossas ofertas, como também as nossas vidas, dedicando a missão ao Senhor até que o reino venha. Oremos. Querido Pai Celestial, aceita as ofertas de gratidão que hoje serão dedicadas à missão que nós, como igreja, nos cumpre realizar. Aceita, Senhor, porque estamos a dar com alegria e com gratidão no coração. Que elas possam ser usadas com sabedoria para a obra que Tu colocaste em nossas mãos realizar. E também não nos falte nada, Senhor. Reconhecemos que Tu tens cuidado de cada um dos Teus filhos e filhas. Tu tens cuidado de nós. E é com gratidão que queremos ofertar e continuar a caminhar contigo. Assim nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Maravilhoso Deus, nosso Pai, Senhor das nossas vidas, Senhor da seara, nós Te queremos agradecer porque tens cuidado do Teu povo, tens cuidado dos Teus servos, tens cuidado da Tua igreja. Senhor, nós Te pedimos a Tua bênção para todos nós. Lembra-te, Senhor, que nós somos o trigo da Tua seara. Que possamos honrar e glorificar o Teu nome em todos os tempos e ocasiões. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos contribuir para a Tua igreja com um pouco do muito que Tu nos dás. Abençoa, Senhor, os Teus servos, abençoa, Pai, o Teu povo. Lembra-te das nossas famílias onde quer que se encontrem. Abençoa os nossos doentes e ajuda-os, Senhor, tocando os seus corpos e dando-lhes coragem, fé e esperança. Abençoa também os nossos idosos e as nossas crianças de uma forma muito especial. Obrigado, Senhor, porque somos Teus e Tu és nosso. Em nome daquele que nos ensinou a orar e a dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor de Jesus Cristo revelado na cruz do Calvário e o poder do Espírito Santo possam descer sobre todos nós e conosco permanecer agora e para sempre. Amém.